Já estou ao vivo e o Instagram já está convidando todos vocês para o bate-papo de hoje, que vai ser com duas atrizes, diretoras, duas figuras icônicas e queridas das nossas artes. A primeira é a maravilhosa Neide Veneziano e depois a queridíssima, estupenda Tuna Dueck. Olha só, gente, que sextou mais gostoso com essas duas mulheres de teatro e das artes. Rodrigo Veneziano, Tuna Dueck, meu amor, Lavínia Vitória, Dagoberto Feliz, a quem eu dedico essa live, agradeço por ter me colocado em contato com uma figura tão maravilhosa quanto a Neide Veneziano. A gente já vem se falando, Mariana Montovani. Deixa eu só colocar aqui o www.fundomarlenecolé.com.br. Vou publicar aqui. Ó o Dagoberto, linda Tuna. Eu faço uma homenagem pra ele, ele nem responde, vai puxar o saco da Tuna. Ai, deixa eu chamar minha convidada aqui. Deixa eu convidar a Neide. Boa noite! Olá, tudo bom aí, Pedro? Tudo, meu amor, e você? Que linda, iluminando! Eu cuidei da iluminação com meu filho, fiz maquiagem que eu não faço desde março. Tudo seu. Ah, muito obrigado! Eu estou aqui confinada, mas você merece. Ah, que coisa maravilhosa! Olha só a Lindsay por aqui, quanto tempo! A Lindsay e eu trabalhamos juntos no último festival de teatro de A Ribeirão Lindsay? Preto. Ah, mas É, ela não presta, aquela menina, ela é um horror. jura? É, ela tem Ela essa rouba a mania de cena dos roubar a gente, outros, ela fazer a rouba a gente se cena, apaixonar. ela me dá trabalho. Eu adoro ela. Trabalhamos juntos e foi uma delícia. E falávamos muito de você já naquela época, hein? Dos A gente trabalhos, trabalhou dos também, a gente fez um contatos. espetáculo muito legal, muito legal. Ela é maravilhosa. Aliás, namorando a tua biografia, você tem sempre um laço aqui com Ribeirão Preto de tempos em tempos, né? Inclusive, o Fora do Sério, né? Sim, Fora do Miriam Sério foi criado Fontana e a na primeira Unicamp quando eu formação. dirigi o Arlequino, e acabei dando nome para o grupo. Então, era tudo meio filhote. Depois eles cresceram mais que eu, mas eles eram ótimos. Que mais? E agora eu estou atrás do circo, né? Que eu te falei. Eu estou atrás Sim, quer dizer que o do. seu próximo projeto é um projeto que tem ligação com o Ribeirão. Conta pra gente. Então, eu estou com dois projetos agora de trabalhar com audiovisual. Porque eu fiz um documentário sobre as vedetes e está maravilhoso. Ele vai estrear na TV Cultura, provavelmente, já está tudo certo, ele vai estrear na TV Cultura. E depois disso, como o teatro está difícil, eu estou achando que eu vou fazer cinema mesmo. Cinema não, mas pelo menos documentário, né? Que eu tenho um filho que é diretor de fotografia, maravilhoso, então tem que dar certo. Um eu vou fazer com o Dagoberto, que ele deve estar por Jura? bem, já falei para ele, eu espero que ele tope, que ele não dê para trás. E o Você pode outro, falar mais um pouquinho assim desse projeto com o Dago? posso, mas vou falar do outro, olha, ele falou Ihu, pode ser que seja, que ele esteja querendo, Já já está está topado, topado. ele falou. Então, e o outro é um projeto sobre a família Pimenta, do Antenor Pimenta, porque a Daniele Pimenta
porque ele viveu aí praticamente em Ribeirão o tempo todo, né? E a Daniele Pimenta foi minha orientada de doutorado e ninguém nunca fala, essa família é incrível, eles continuam cheios de gente de circo. Então, a filha dela já faz trapézio. Então, ela casou com um palhaço. Então, é maravilhoso, né? Porque a família toda continua sendo de circo. E é muito difícil você encontrar família circense. Com o Dagoberto é o seguinte, eu não quero ficar falando muito dos livros, porque eu tenho falado bastante, mas eu tenho um livro que é sobre o teatro de revista em São Paulo. Né? Então, é um teatro de revista completamente diferente, muito mais ingênuo, tudo, e é um teatro de revista que aconteceu até os anos 50 e completamente diferente completamente diferente do Teatro do Rio de Janeiro, né? Do Teatro de Rio de Janeiro. E aí eu não dá mais para editar, está tudo difícil. Eu fiquei pensando, por que não fazer um documentário com isso? Mas eu queria fazer assim, eu queria ser apresentadora junto com o Dagoberto, e a gente fazer uma dupla de clown. Claro que eu vou ser a mais inteligente e ele vai ser o mais burro, né? É o clown, o clown branco, que sou eu, e o clown Augusto. E aí a gente vai pelas ruas da cidade e mostrando os lugares onde tinha um teatro que foi destruído e o que aconteceu ali, e a gente fala com as pessoas para mostrar um pouco do ambiente, como é que está o centro de São Paulo, falar dos filodramáticos que existiam naquela época, né? Era um grupo de grupos italianos que faziam peças em italiano aqui. E eu estou falando assim, porque daqui a pouco essas coisas se perdem, né? Porque ninguém mais estuda, lê. Então, acho que é uma coisa meio parecida com o que você faz, porque você não está escrevendo um livro, mas você está pondo a história numa plataforma diferente. A gente até comentou isso hoje de manhã, né? Essa Sim, sim. história do teatro brasileiro, que você está chamando todas as pessoas que atuam como diretores, como atores, né? E eu estou pensando em fazer isso com esse estudo que eu tinha feito, mas deixar divertido, fazer um documentário, ou depois. Popularizar, talvez, Podia o até ser fato uma série, documental. ou Popularizar o documental também. popularizar, fazer divertido mesmo, sabe? De repente até um piloto para depois fazer uma série, mas aí a gente tem que ter força para isso. Mas é legal, né? Porque sabe aquele programa This is Opera eu acho o máximo aquele programa. Claro que eles têm uma produção incrível, a gente não tem dinheiro para fazer uma produção daquelas, né? Mas é uma coisa diferente que deixa muito popular algo que é erudito e é da elite, né? Então a ideia é essa, vamos ver. Aí o Dagoberto está topando. Ah, olha só, ele já topou, ele falou que já topou. Deixa eu É, agradecer é. aqui Pereira Leni Alves, Isadora Almeida, Júnior Borba, Belo Bete, Kleber do Insta, Dan Lemos, Eduardo Ribeiro, todo mundo chegando aqui para acompanhar nosso papo. Aí o Dagoberto está escrevendo, bora para a série, com participão da Tuna fazendo a atriz louca que passeava por todos os teatros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre que o Dago está aqui pelas lives, eu pergunto, porque você sabe que a gente tem vários codinomes para o Dagoberto, né? E eu queria saber, você conhecendo ele, sendo santista como ele, qual que você acha que combina mais com ele? Dagostoso, Daguelícia ou Dagossauro Feliz? Qual é o último? Dagossauro Feliz. O saldo feliz. Ah, eu gosto desse último, do feliz. Tá gostoso, eu não sei, ele deve dar gostoso, mas eu também não sei, né? Não tenho essa intimidade com o Dago, mas a gente começou junto, é maravilhoso. Começou, e tudo começou em Santos. Tudo começou em Santos. E a Qual gente que tem foi a mais ou sua menos a mesma formação, a gente se entende muito, mesmo que tenha se passado tantos anos e a gente não tem trabalhado junto, mas quando eu vejo, eu acho que eu tenho assim a mesma tendência estética do Dagoberto. A gente fala a mesma língua. No outro dia ele me ajudou numa aula lá, foi muito divertido, porque eu estava tão cansada, eu estava dirigindo o Paulinho Goulart no Francesco,
E a gente se encontrou lá na Oswald de Andrade e ele foi comigo. Eu falei, ah, vai lá, porque assim você toca as músicas, né? Nossa, ficou animadíssima a aula, foi maravilhoso. Ele é um ator Obrigada, Thiago. incrível. Chega. Você lembra do seu primeiro contato artístico em Santos? Algo que te fez levar à profissão? E o que mais te marcou também na cidade de Santos, que está sempre na sua memória até hoje? Sim, tem dois espetáculos que mais me marcaram e que não vão sair nunca, e eu acho que marcou, está na memória de todos os outros que participaram também. Porque eu comecei com teatro infantil, fazendo teatro infantil lá, eu dirigindo já. E eu sempre fui mandona, então eu não sou chata, quer dizer, eu acho que eu sou boazinha, mas eu sempre fui mandona. E aí eu comecei com teatro infantil, mas a minha segunda direção lá foi exatamente esse noviço que marcou muito o Teatro Santista e marcou também o grupo, porque a gente começou a ir para todos os festivais e ganhava tudo. Chegou a ponto do Vendramini dizer que era uma obra-prima o nosso noviço. E o nosso noviço tinha algumas características que nenhum vai ter nunca, porque a gente tinha a menina que fazia a ingênua, ela tinha um papel enorme e ela perdeu a voz. Acho que há 3 dias antes da estreia, ela perdeu a voz. E quem fazia o noviço era o Charles Miller. E o Dagoberto cantava de mulher nos intervalos. Ele cantava operetas, operetas não, cançonetas imperiais. Aí a menina perdeu a voz e eu falei, vamos assumir que ela não fala. Toda vez que ela vai abrir a boca, você fala, já sei, você vai falar isso, isso, isso. Gente, deu tão certo que a A gente bateu atriz o braço perdeu. do outro lado, que ficou muito moderno, entendeu? Porque a gente deu uma mexida, além de ter as músicas nos intervalos, a gente não inventou, não era um teatro musicado, mas tinha música nos intervalos, como tinha sempre, né? Antigamente. E além de tudo, a falha, assim, a gente assumiu o erro e o erro deu certo, ficou muito bom. E aí, o segundo que a gente lembra sempre é o Revistando Teatro de Revista, porque naquela época eu já estava começando o meu mestrado e o grupo já estava bem unido, porque era um grupo que tinha o João Fonseca, tinha a Renata Zanetta, tinha o Dagoberto Feliz, tinha o Charles Miller. Então, a gente e outros, todos eles eram muito bons. Eu não estou falando porque não vai dar para falar o nome de tudo, é só porque esses a gente são nomes que estão mais conhecidos agora, né? Mas a gente ganhava tudo. A gente ficou acho que uns 3 anos andando com esse espetáculo e foi um momento em que o elenco inteiro se profissionalizou porque a gente acabou ganhando um teatro no Rio de Janeiro, ficamos um mês, depois a gente ganhou o Festival do Sesc São Paulo, a gente ficou mais um mês, aquele tempo chamava Sesc Anchieta, e depois a gente ainda foi para um outro teatro. Então a gente começou a fazer temporadas, todo mundo se profissionalizou, todo mundo começou a se achar, todo mundo começou a brigar, porque aí começa a brigar, né? E aí o grupo acabou acabando, mas antes disso a gente ainda fez uma opereta lá, que era divertidíssima também, uma opereta paródia, que era a Viúva Alegre, e a gente chamava de A Miúda Alegre. A E era Miúda tudo ao Alegre, contrário. sim. Era Que é tudo ao uma contrário. referência importante na sua biografia e na forma como vocês satirizaram a produção, mas com muita qualidade, né? Sim, sim. A geração musical era do Dagoberto. Eu estou puxando muito. Estou puxando muito o saco do Dagoberto. Mas Mas então, vamos ser sinceros, ele é um ator, um diretor, um profissional de teatro incrível, né, Neide? ele é como você, como eu também, né? Pensa. Não, tô brincando. Não, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Neide, Adoro ele. eu tô muito honrado, porque é a primeira vez que eu faço uma live com uma pós-doutora, né? Ixi, Maria. Ixi, tá. Me diz uma coisa, como que foi para você? Qual foi o seu primeiro contato com o que fez você se apaixonar pelo teatro de revista, pelas grandes vedetes assim? O que te brilhou o olho a ponto de você querer se aprofundar nesta pesquisa e ser a primeira a começar a bibliografar
este sim. material? Sim, eu tinha entrado na USP para fazer mestrado e eu ia fazer mestrado sobre adaptação de texto, porque eu tinha feito uma adaptação de um livro da Ruth Rocha, que era o Procurando Firme, que era com a Renata Zanetta também, e aí naquele momento eu ganhei o APCA, fiquei impossível me achando, falei, vou fazer mestrado de adaptação. Aí entrei, comecei, fui fazer um curso de comédia dell'arte, porque a gente tinha que cumprir os créditos. Aí eu tinha um sogro em Limeira e o meu sogro contava umas histórias do teatro de revista, porque no tempo dele, porque o tempo dele era 1925, 30, as pessoas fugiam com o circo ou fugiam com o teatro, quando elas tinham essa ânsia de ser artistas, né? E aí ele fugiu com o teatro de revista, que era a Lison Gaster, que era uma vedete paulista, não paulistana, paulista de Piracicaba, e aí ele me contava muitas histórias. Ele tinha 9 filhos, e só eu escutava as histórias, que eu adorava as histórias dele, né? Aí eu falei para o Vendramini, olha, eu estava fazendo curso com o Vendramini, aí eu falei para ele, olha, as coisas que você está contando são muito parecidas com as coisas que o meu sogro conta, mas ele estava contando lá piada de arlequino, de Pulcinella, de doutora, mas parecia que era tudo mais ou menos igual na estrutura, né? Ele arregalou um olho e falou, mas você... Ai, a minha cunhada que está assistindo, ela falou que ela também ouvia. Não ouvia, não, era eu que ouvia essas histórias. E aí, estou brincando, Denise, mas ele está homenageadíssimo, porque eu transcrevi todas as entrevistas que eu fiz com ele num livro, né? E aí o Vendramini falou, o que você tem é ouro. E aí foi aí que eu comecei a pensar em fazer a tese sobre teatro de revista. Aí falei com a minha orientadora, o Clóvis Garcia não se conformava, ele andava atrás de mim dizendo que eu era maluca, que como que eu ia pôr teatro de revista na universidade. E aí é que deu certo, porque quando a gente faz as coisas pelo outro caminho, vai por outro caminho, aí é que dá certo, né? Neide, agora você acabou respondendo, de certa forma, a pergunta que eu ia fazer anteriormente. Até então, o teatro de revista era visto, em comparação com os outros, como um teatro menor. Você sofreu algum tipo de preconceito acadêmico na hora de trabalhar com teatro de revista, sendo uma mulher trabalhando com esse teatro de revista, um teatro que exalta, em sua grande maioria, a mulher, e mais... Você acha que após as suas pesquisas, e mais importante que as pesquisas são as produções que você executou depois, a crítica e a academia começou a olhar para o teatro de revista de outra forma? Você virou um pouco a chave da história? No início, eu sofri preconceito pelo tema, né? Porque os próprios professores não estavam acreditando que isso pudesse dar uma tese. Então, eu sofri preconceito pelo tema. E eu fiz tese de mestrado e tese de doutorado. Eu fiz as duas sobre teatro de revista, mas eram diferentes. Uma era sobre a estrutura, sobre a dramaturgia, e outra era sobre a revista dos anos 20 e 30, que era a que mudou o formato e que virou brasileira. E eu não quero falar disso, estou brincando. E aí, mas eu sofri preconceito pelo fato de ser teatro de revista. E também, sempre eu acho que eu nunca fui muito levada a sério por causa do teatro de revista, pela crítica. Mas isso não sou só eu, Arthur Azevedo também não era, Dário Fo também não era, então eu estou em ótimas companhias. Né? Porque se eu estivesse fazendo Ibsen, Brecht naquele momento, se eu estivesse descendo sabe, ao lugar mais profundo e mais triste do ser humano e tivesse uma bula para entender, se eu estivesse trabalhando com signos, aí realmente eu ia ser respeitadíssima. Não que eu não seja, hoje eu acho que eu sou até.
Mas naquela época eu era engraçada, eu era maluca, então ficou um pouco isso. Até entenderem que o teatro tinha, esse teatro tinha um sistema, tinha uma estética que a gente tinha que estudar. É como palhaço, eu me dou bem, adoro dirigir palhaço, né? Eu já dirigi os Parlapatões, dirigi o La Mínima e o Dagoberto Palhaço também. Então, eu adoro essa relação e as gags e a triangulação e puxar desde a comédia dell'arte chegando até hoje no popular. Eu gosto de teatro que chega fácil, não gosto de teatro complicado, não gosto de teatro realista, não gosto de fazer, posso até gostar de ver, mas eu prefiro ver no cinema o realismo na interpretação, na televisão, e de vez em quando eu me atrevo. Você sabe, quando, acho que foi em 97, pouquinho antes de eu dirigir o Piolim com os Parlapatões, eu dirigi a Irma na EAD. E era a formatura da Georgette, era a formatura da Cláudia Missura, e elas todas estavam. Tivemos um pouco um probleminha. Dava aula na Voltou, EAD. voltou, É Ney. porque Você estava falando que era a formatura da voltou, às Georgette, vezes. da Cláudia. É, e aí teve, o final foi assim, era o teatro espanhol. E aí o William Pereira dirigiu um e eu dirigi outro. Não me lembro o que que ele dirigiu, mas era espanhol também. E eu dirigi o Garcia Lorca, eu fiz a Irma. Quando acabou, quando acabou não, durante a temporada, o Márcio Aurélio foi assistir. E aí Márcio Aurélio falou assim para mim, agora você é uma encenadora. E aí eu descobri, até teve uma discussão depois, durante uma tese que foi defendida na Unicamp, eu estava na banca, a diferença entre diretor e encenador, né? Então, porque quando você cria uma outra poética e transforma o espetáculo numa obra de arte única e independente, independente até do texto, ela tem o texto, mas ela tem a música, ela tem a luz, ela tem a interpretação, ela tem o físico dos atores, juntando tudo isso, você transforma tudo isso numa poética, aí você é um encenador. Agora, se você é um diretor que pega o texto e monta como o texto está escrito, você é um diretor de teatro, né? Como eram muitos antes. Antigamente não era nem diretor, era ensaiador, mas diretor também dificilmente tem uma poética. E eu acho que eles não consideravam que o teatro popular, esse Martins Pena, esse Arthur Azevedo, esse teatro de revista que eu contava, que fosse também tivesse também uma encenação, que tivesse uma poética do popular. Então, a poética do popular é que me interessa. Eu falava muito isso com o Sofredini quando ele estava vivo, que ele conseguia fazer poesia com o popular também, com os personagens falando tudo errado, mas conseguia ter essa poesia do povo. Porque esta fala errada, às vezes, é um dialeto comum de uma comunidade, né? Então, é Exato, a exato. poesia raiz daquela E comunidade em tem si. muito, muito autor que faz isso. Eu acho que daí que foi, por isso que eu fui para o Dário Fó também, porque ele escreve tudo em dialeto. Né? Ele vai buscar os marginais, e são os marginais que vão contar a história. Mesmo esse São Francisco dele, ele conta a história desse São Francisco não como um santo, mas exatamente como um cara que largou toda a riqueza toda e foi Um homem atrás. abdicado, né? Exatamente, e ele fazia coisas muito engraçadas. Além de falar muito bem, ele contava piadas. Ele acha que esse Francesco era o jogral, era um ator, era um palhaço, era um bufão. E era mesmo, pelo jeito, não só que ele conta, mas pelo jeito que a gente vê, né? E na história. Então, é esse teatro que eu gosto, é esse teatro que é contado pelos invisíveis. Eu gosto também de teatro de rua, eu gosto dessa O coisa Fora do mais. Sério, por exemplo, a montagem do Dário Fou de estreia do grupo foi teatro de rua, né? Foi. Qual?
do Bela Mínima? Do Isso? da Não, não. Record? O do Fora do Sério, a primeira montagem do Ah, Fora. sim. É, não, fora do sério, a primeira montagem foi o Arlequino. E a Isso. gente fez o Arlequino em teatro mesmo, porque nós fizemos até no Teatro Municipal de São Paulo, porque teve, não me lembro que festa que foi, não era 400 anos, não, 400 anos, quarto centenário, eu era criancinha, então não é, não foi. Foi um mais para frente lá, mas a gente apresentou no Teatro Municipal. Depois que eles se formaram, que eles saíram da Unicamp, então alguns, ou a maioria, se juntou e foi para Ribeirão. E aí eles, o Fora do Sério continuou lá fazendo outras coisas e virou, o Arlequino virou um teatro de rua. Mas aí já não era mais com a minha direção, aí eles já tinham mudado tudo, virou uma farra, mas eu gosto muito deles também, eu gosto muito do Olha trabalho. só, o Gilberto Martins, nós fizemos pós junto em direção e atuação no Célia Helena, é um querido amigo, é um grande entendedor de literatura brasileira e é um dos principais pesquisadores hoje sobre a vida e a obra da Clarice Lispector. E ele falou aqui que tem os seus livros e ele te fez uma pergunta, né? Que material histórico o teatro de revista teria hoje se mantivesse o formato da virada dos séculos 19 e 20, na sua opinião? Que material histórico, assim, que livros nós temos hoje, é isso? Ele diz assim, olha, que material histórico o teatro de revista teria hoje se mantivesse o seu formato? Eu acho que ele fala, inclusive, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, Entendi, porque eu acho que ele fala da cena mesmo, entendeu? Do entendi. teatro em si. Entendi. Então, olha, eu acho que a gente poderia recuperar o teatro de revista no formato, porque o teatro de revista é um arcabouço onde cabe o que você quiser, mas tem uma estrutura, tem prólogo, tem a ação de movimento, tem a correria, tem os quadros, e tudo é ligado por um casal que é o que eu vou fazer com o Dagoberto também, que é um casal de compère, geralmente um homem e uma mulher que dão mais certo, tem uma apoteose no final, tem muitas convenções. Todas essas convenções você pode segurar e pode. Eu acho que o que não cabe mais, que não adianta querer, é esse glamour transformado em sedução que é do teatro burlesco. Esse, eu acho que só se a gente mudar tudo, mas se a gente mudar tudo, também vai virar uma forçação de barra. Teve uma época que eu queria fazer, eu ia falar assim, mas como é que eu vou fazer um número de plateia? A menina indo lá e dizendo, ai, eu sou uma uva, chupa, que não cabe mais, não tem mais graça nenhuma. O cara não é mais legal ficar olhando para a bunda da vedete. A mulher também não se presta mais a isso. E então era um teatro machista. Aí você troca, você fala assim, eu posso fazer com um homem fazendo, mas aí também é uma forçação de barra, porque claro, teve os croquetes que eu amo, não estou falando mal, estou falando eles conservaram a estrutura do show e eles fizeram de um outro jeito, né? Eu E acho ele que a gente. reforça, Neide, ele diz quais temas você acha que seriam inseridos hoje no teatro de revista? Bom, a política do Brasil já dá uma revista. É a coisa mais clara que tem, é essa tradição que a gente tem de corrupção. A gente tem uma tradição de malandragem que veio desde aquela época, né? E também a gente também não pode, a gente tem que pensar que o humor mudou muito, porque não dá mais para você falar mal do preto, botar um anão, você fazer graça com os que são marginalizados por algum motivo ou pela cor da pele, você não pode marginalizar uma pessoa pela cor da pele. Então, tudo isso mudou demais. Por isso que eu admiro demais o Marcelo Adnet, porque ele consegue fazer um humor muito moderno. E o que eles fazem tem mais ou menos a estrutura do teatro de revista, porque são quadros, só que não são musicais, só que não é show, não é transformado em teatro. Dá para a gente pensar em fazer isso de uma forma teatral e daria certo com Então, o certeza. que está O que não faltando é só dá a é a Neide Veneziano filosofia. dirigir Hã? o Adnet.
O que está Ah, seria faltando é só a Neide maravilhoso. dirigir o Adnet no teatro. É, tá. Mas ele é maravilhoso. Mas ele, eu estou falando que essa ingenuidade e esse machismo do teatro de revista não pode ter mais. Quando as pessoas pensam em teatro de revista, vedete, é o que elas pensam, né? E essa vedete com essas plumas, que era o sonho de todas as mulheres de uma determinada época, agora não é mais. Agora você vai para a praia do jeito que você quiser, você sai na rua do jeito que você quiser. Aliás, todo mundo sai do Inclusive jeito com que essas quiser. plumas, né? Se quiser. Pode pôr pluma se quiser, exatamente, de boa. Não é? Então, eu Lógico. acho que essa liberdade e a gente também lutando para não ter preconceitos, a gente tem que mudar e tem que usar um humor muito mais inteligente. Então, eu acho que a estrutura do teatro de revista está valendo. O que não está valendo é a filosofia do teatro de revista. Esses valores do teatro de revista, zero, não tem mais. Não interessa Olha mais. só, deixa eu agradecer aqui o Márcio Macena, também grande diretor. O Gilberto está agradecimentos santistas pela resposta. Eu esqueci, o Gilberto é de Santos também. Tá vendo? Entendeu? Não, só tem gente boa de Santos. Só, maravilhoso. Na sua opinião, qual que é a primeira montagem? Você continuou produzindo e pesquisando, mas qual que foi a sua primeira montagem que você acredita que é o primeiro grande resultado de toda a pesquisa? Vamos partir total para a área do teatro agora e focar nas suas produções. Qual a sua primeira direção que você fala, opa, essa daqui já é um resultado enorme da minha pesquisa e eu consegui inserir isso como diretora e consegui popularizar o teatro como eu queria fazer com um bom trabalho? Então, a primeira grande mudança na minha vida, porque foram mudanças, a gente vai virando uma página e vai passando para outro patamar. A primeira foi o Revistando Teatro de Revista, que ficou 3 anos em cartaz e todo mundo ganhou prêmio e a gente andava pelo Brasil inteiro e dava super certo. Então, eu fui até convidada para ir para Portugal, porque tinha lá uma revista que era parecida com a nossa, que contava a história do teatro de revista em Portugal. Então, essa foi a primeira. E depois eu fiz uma série de direções aí, me meti com. Eu até cheguei a dirigir o Arlequino, que era do Dário Fo, mas eu não tinha pesquisado ainda o Dário Fo a fundo. Quando eu fui para lá, para a Itália, fazer o pós-doutorado com o Dário, sobre o Dário, né? E voltei, aí eu fiz com a Débora Duboc, eu fiz Um Dia Quase Igual aos Outros, que em italiano chama Una Giornata Qualunque, O que era Thiago Adorno estava nesse elenco também, não estava? Tava, por isso que eu estava vendo ontem. Era muito engraçado. E foi aí que eu conheci o Domingos Montanher, porque eu precisava de uma pessoa que treinasse os dois meninos, porque eles eram dois ladrões. E eu falei: ah, não, esses dois ladrões eu quero que eles sejam circenses, que eles entrem na casa, façam muita atrapalhada, mas tem que saber cair, tem que saber apanhar, tem que saber levar susto, dar susto, subir nos móveis, né? E aí eu liguei para o professor de circo do Mário Bolognese e ele me indicou o Domingos. O Domingos, ele era um circense, assim, foi lá. Ah, pois não, os meninos ficaram loucos com ele, né? Mas, mas ele foi lá ajudar e ficou de assistente. Aí ele foi na minha casa, daí ele viu o livro do Dário Fo lá, ele falou assim: escuta, vamos montar um outro Dário Fo? E aí começamos a pensar no Mistério Bufo. Aí o Mistério Bufo foi um sucesso tão grande ou maior que o Revistando. Foi incrível, porque ele começou em 2012 e foi até 2016, quando o Domingos morreu. Ele, 2012, 2013, 2014, ele era feito sempre. Fez várias temporadas, fez 3 temporadas em São Paulo, fez 2 temporadas no Rio, andou pelo Brasil inteiro, fez aquela coisa do Sesc aqui de Você lá. lidou com esta produção com o Domingos, o cara do circo, e depois a grande estrela que ele virou, né? E ele Então, foi foi muito. durante, porque quando a gente estava ensaiando, ele começou a fazer aquele que ele era o cangaceiro.
O Cordão Encantado, da Duca Cordão Rachid Encantado. e da Então, Thelma Guedes. a gente estava ensaiando e aí ele tinha que sair correndo para gravar e tudo, né? Quando estreou, ele já era estrela do Cordão Encantado. Aí depois explodiu, mas não explodiu por causa do sucesso dele, porque o Domingos era uma coisa incrível, mesmo estando na Globo, estando com todo aquele charme, ele desmontava cenário e carregava tudo. Foi sempre trabalho de grupo, foi sempre trabalho de equipe, sabe? Não tinha isso, ele continuou exatamente a mesma pessoa. Isso é legal. Então, não foi por causa. Claro que era um sucesso, porque as meninas ficavam enlouquecidas para ver o Domingos, mas, ao mesmo tempo, ele não estava fazendo papel de galã. Ele entrava todo sujo, todo arrebentado de palhaço de periferia mesmo, né, que a gente fazia, e contando cenas dos jograis da Idade Média. E eles faziam muito bem, os três faziam muito bem, né? Tem uma pergunta do Dago aqui. Como é que a estética popular te ajudaria na encenação de um chamado grande clássico? Ai, Dagoberto! Foi o Dagoberto que fez isso? Foi. Como é que a Você estética quer popular pular? influenciaria? Mas dá perfeitamente, porque assim, quando eu te falo que eu não gosto de teatro realista, é porque o ator de teatro realista, ele não trabalha o corpo e não trabalha a triangulação, e ele fala sempre para o outro. A chave é o outro. E no teatro popular, a chave é o público. Então, não é que eu falo para o público, mas eu vou contracenar praticamente com o público. Eu sempre falava assim, ouve com o nariz e fala de frente. Travou um pouquinho. Acontece questões técnicas. Já voltamos. Triangulação é vida, Marcelo Bofá. Pronto, voltou. Pronto. Essa hora é terrível da internet, né? Acontece também com os outros. Acontece, tá? Às Tem vezes eu vejo se é a acontecido. minha, mas eu não sei, acho que não é. Não. Acontece, é uma questão, a gente está aqui, a gente depende disso, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas Mas olha, o assim, Marcelo Bofá está dizendo, triangulação é vida, né? porque é maravilhoso, porque você, mesmo que você esteja falando com o outro, você fala para frente e você pode até olhar assim, depois você vira. Isso funciona para caramba. Você tem que pensar que essa interpretação de teatro popular veio da comédia dell'arte. Eles usavam máscara. A máscara de perfil, ela não é nada. A máscara de frente é a máscara que define o personagem. Então, eles sempre falavam de frente e quando eles acabavam, eles viravam para ouvir. Então, é como se eles ouvissem com o nariz. A gente usa essa metáfora para dar certo, né? E fica muito limpo, fica muito bonito, os gestos são muito precisos. Eu não gosto de ator que é redondo, que é realista demais, porque isso é para o cinema. Eu gosto se ele faz no cinema, se ele faz na televisão, porque no cinema eu sou uma espectadora normal, eu vou para me divertir e entro lá na tela preta, na E tela que grande. momento que o seu filho foi uma influência importante para você também começar a se aventurar no audiovisual ou não? Em que momento que você falou que eu gosto disso também, eu também quero transitar por aqui? Olha, o documentário das Vedetes, que está lindo, você precisa assistir. Eu vou te mandar o link para você assistir em casa antes do lançamento. Ele está Quero maravilhoso. muito, por favor, porque eu estava Ele aqui me apaixonando é, pelos resumos, né? Mamãe, quero ser vedete. mas está muito legal, está muito legal. E também é um documento tão importante, porque tem Virginia Alane, tem Esther Tarcitano, tem a Marli Marley, todas elas já morreram. E eu consegui pegar todas elas, né? A primeira que morreu foi Esther Tarcitano, a segunda já veio na sequência. E já faz tempo, a gente já está com esse documentário pronto, mas a gente esbarrou muito na questão dos direitos, porque eu pus muito trechos de filme porque não existia a gravação de revista, mas não tinha, né?
naquela época. Então, como elas foram para o cinema, eu pus muito trecho de filme. Foi bem difícil liberar tudo, mas agora está tudo liberado, tudo certinho. Está pronto para sair. Mas ele surgiu por causa de um problema na imprensa oficial, porque eu tinha feito o livro As Grandes Vedetes do Brasil, que é um livro desse tamanho, maravilhoso. Maravilhoso. Você viu? Você conhece o livro, né? É lindo. E aí a imprensa oficial teve uma mudança na direção, porque no Brasil, quando muda governo, os que vêm passam como trator pelo que os outros fizeram, e a imprensa oficial acabou com a coleção Aplauso. E eu queria reeditar, porque o livro estava esgotado, ele foi lançado no Natal, e todo mundo comprou de presente de Natal, porque era um presente lindo. Então, agora não tem mais. E aí, como não podia fazer de novo, porque ia ficar muito caro, eu resolvi fazer o documentário. Quer dizer, claro que eu não peguei... Aliás, esse material da imprensa oficial, ele deveria ou ser reeditado ou ser liberado para uma reedição de alguma forma, eu não sei, mas é um material vasto e tem alguns títulos que a gente não encontra de jeito nenhum. Alguns você consegue comprar ainda pela internet ou na estante virtual, né? Mas é difícil, é difícil. E eles ficaram caros. O meu deve ter uns 2 só, porque o pessoal comprou mesmo caro na estante virtual, mas era um livro que custava R$ 40, R$ 50, porque ele era do grande, assim, bem bonito. Sim, ele é Mas maravilhoso. agora está caro, eu acho que nem tem mais, não acha mais. E eu acho que o que você está fazendo é mais ou menos o que a imprensa oficial fazia em livro, e você está fazendo, está guardando tudo, porque eram entrevistas que os autores faziam com os atores, com os diretores, e ia definindo o caminho do teatro brasileiro, né? E a história do teatro brasileiro. E agora você está gravando de uma outra maneira, você está juntando tudo. Quer dizer, no futuro pode fazer livro, mas eu acho que também nem sei se vai precisar, porque... Às vezes, a gente tem que documentar tudo isso. A Tuna está dizendo, as divas guerreiras que conquistaram a admiração unânime, disponibilizaram, e ela está dizendo que disponibilizaram os livros na internet. Online, Tuna? Tem os livros online? Eu não estou sabendo. O meu tem. Acho que quase todos, né? Que maravilha. Para a Tuna, acho que o dela também tá. A Tuna também tem 3 lá. Tem. Neide trabalha, a Lindsay, Neide trabalha o verbo texto do ator de uma forma incrível. O André Mendes, te amo, Neide. Eu também amo você, André. Preto. Eu também te amo, Lindsay. Ai, Lindsay, você fica me elogiando, agora eu vou me penitenciar, que eu fiquei falando mal de você. Nada, não falei mal, eu amo a Lindsay, ela me abandonou. E ela, a Lindsay, por isso, eu não me conformo quando as pessoas muito tempo no mesmo lugar. Olha só, vamos falar de algumas montagens, assim, você falou agora do trabalho que você fez com o Paulinho Goulart Filho, né? E você já tinha trabalhado com o Paulo em outros trabalhos, né? E tem um trabalho muito legal que você fez. Outro ator que está sempre trabalhando com você é o Giovanni Tosi, né? E você fez um trabalho aí novamente, foi até chamado de documentário teatro, né? Giovanni Magali Bife e o Paulo Goulart Filho, que foi As Luzes do Ocaso, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho. A Magali é uma atriz incrível, né? E como que foi esse colocar no palco essa história, né? Esse trabalho foi... Nossa, saiu maravilhoso, foi muito bom. Porque a história era uma história que vinha do filme, né? Do Sunset Boulevard, mas era assim, no momento... ao invés de ser o teatro, o cinema mudo, que veio e acabou com... Não,
o cinema falado que veio e acabou com o cinema mudo, é uma história teatral. Então, o teatro de revista acabou, não foi o cinema mudo, foi o teatro de revista, e ela é uma vedete. Então, a história acaba sendo completamente diferente, mas a inspiração veio de longe, então era muito bonito. Mas, independente disso, o texto do Maurício Guilherme era muito bom, e a Magali fez uma vedete inacreditável, viu? Inacreditável. A gente demorou para chegar na vedete, porque tinha cenas antológicas, umas cenas que ela ia se desesperando e ela tirava a peruca, ela ficava feia, ela estava linda, ela ficava feia. Era muito bonito. E era um espetáculo, então, que falava sobre a decadência do teatro de revista através da decadência de uma mulher que ficou velha e que também não está mais fazendo o teatro que ela gostava. O Paulinho era o morto que você só descobria que ele era um fantasma no final. Então, era muito legal, era muito legal. E o Giovanni fazia o cara que ia lá pesquisar, que ia escrever, que tinha uma relação com ela, assim, estranha, era muito bom. E a Magali cantava, dançava, tudo. Enfim, esse foi um dos espetáculos que foi sobre teatro de revista, né? Eu acho que, por exemplo, eu montei o Volpone. Sim, eu ia falar agora. A Tuna dizia, Então, eu fala. amei fazer Volpone com você. E assim, Então, a dois Tuna estava queridos, no você tinha Volpone. ali um elenco maravilhoso, que eu me É. recordo agora, dois grandes atores, que um inclusive foi meu professor no Célia, que é o Gabriel Miziara, e o Chico Carvalho, que é um O cara Chico Carvalho foda, né? tinha o Xepa, tinha o Xepa, tinha de Campinas, era maravilhoso, era maravilhoso. E era um cenário que era uma alusão à comédia dell'arte. E esse daí eu fui muito pichada, mas eu estava tão segura que eu acabei batendo boca com os críticos que me picharam e ganhei na discussão. Aí teve uma estreia do Charles Miller, eu fui para a estreia do Charles Miller, a classe teatral inteira me cumprimentava pela resposta, porque a Folha me deu um espaço bem grandão para responder, né? Porque as pessoas imaginavam o Volpone do cinema. Então, que o Volpone era um cara comedor, um cara conquistador de mulheres, tudo, né? Mas eu falei, não, essa peça foi escrita num determinado período. Ela se passa em Veneza em 1513. Os personagens têm nome de bicho. O cara tem todas as características do Pantalone, do Pantaleão. Então, eu não vou montar com a estética da comédia dell'arte. Então, ela era toda comédia dell'arte e com máscara ou sem máscara, porque tinha um momento que ele usava a máscara da pandemia, que na época era a máscara da peste. Então, tinha aquela máscara de bico, assim, que os médicos usavam para não pegar a doença. Naquela época, né? Na época da comédia dell'arte, eles usavam a máscara da comédia, mas com um bico muito maior. Então, tinha uma cena que o Chico fazia, que ele ia para a rua, porque ele era um médico e fazia todo aquele parafernália, porque ele O queria Cláudio conquistar a Fontana fala mulher. que o Chico Carvalho engoliu um microfone. Tem um Não, microfone. e a Tuna parecia. O maior elogio que eu adoro a Tuna. A Tuna era quase uma Dercy Gonçalves, as pessoas riam muito com ela, porque a Tuna, para fazer comédia, é muito boa, ela é muito boa, era muito engraçado. E foi pena que acabou, porque era uma montagem grande e é difícil continuar, né? Porque a gente está num momento que a gente estava já naquela hora, num momento difícil financeiramente. Agora está pior, né? Agora nem vamos falar nisso. Agora ficou mais difícil ainda, né? Tem É, uma outra montagem também que é mais recente, que é de 2018, Giovanni de novo, e o Ataíde, Arco Verde, né? Que é o Daqui Ninguém Me Tira. Que também é muito serelepe, né? A gente, quando vê esses espetáculos, eu imagino quanto talvez você deva ter se divertido no processo de um espetáculo sim, como esse. Porque o sim, Ataíde, as pessoas veem o Ataíde como aquela figura quase que caricata, mas ele é um ser muito sensível, muito delicado, né? Deve ter é sido uma delícia verdade, é trabalhar com verdade, ele. é verdade, é verdade.
Ai, foi uma delícia também. E o espetáculo foi ficando bom. A gente estreou com muitas dificuldades também. E ele foi ficando bom aos poucos. Tinha umas músicas interessantíssimas que nunca ninguém usou no teatro, que eu fui caçar lá através do Davi, que era filho de uma vedete, que era a Joana d'Arc. Então, eu tinha música que a mãe dele cantava. Então, eu pus umas coisas assim, umas joias raras naquele espetáculo. E era bem bonito também. A história era bonita, o cenário do Namatama era lindo, lindo, lindo. O cenário do Volpone também. Eu tenho muita sorte, o cenário do Volpone era do Cássio Brasil também, era fantástico. Enfim, a gente vai indo, mas eu estou sempre com esse pé na comédia. Entendeu? Eu só quando eu montei Irma que eu fui chamada de grande encenadora. Às vezes a Porque eles gente acham que a fala, comédia não tem encenação, não tem poesia, não tem um discurso paralelo, sei lá. Mas tem. a gente, se for pegar, talvez, namorando a tua biografia, corre-se o risco de falar daquele espetáculo que emocionou mais, aquele que eu tive a oportunidade de assistir, nem sempre, ou que foi mais premiado, mais popular, e nem sempre é aquele que te tocou mais e que é o mais importante na sua história. Você fala sempre de todos com muito carinho, porque você tem uma bagagem de teatro muito rica, e de um teatro que a gente gosta de falar, a gente gostou de falar disso juntos, um teatro popular. Qual espetáculo para você é sempre importante ser mencionado e que você não esquece do coração? É o Revistando e o Mistério Bufo, são os dois, estão os dois. O Mistério Bufo deu muita pena, porque ele não terminaria do jeito que terminou, ele poderia ter continuado. E o mais incrível é que o Domingos morreu no mesmo mês e no mesmo ano do Dário Fó. E eu acabei brigando com o produtor, que eu não vou falar quem era, mas não era o produtor desse, era o produtor de outro espetáculo, porque ele não entendeu que eu estava triste. Eu fui para uma estreia lá que tinha um coquetel e eu não queria ficar, mas foi no dia que o Dário Fó morreu e o Domingos tinha morrido 3 dias antes, sabe? Então estava bem complicado. Olha só, toda live nossa aqui tem a pergunta Cláudio Fontana. A pergunta que eu batizei com o nome do Cláudio Fontana. E ele falou: Ah, pergunte para a Neide também se eu não chegar a tempo. A pergunta Cláudio Fontana é: Neide Veneziando, live é teatro? ele vai dizer que é. Ah, eu estou achando que tem live que é teatro, sim, mas porque assim, as pessoas estão desesperadas para se expressarem. Artista precisa se expressar. Por que você escolhe ser artista? Por que você quer falar através do teatro? Porque você tem essa necessidade. Tem gente que não tem. Tem gente que pode viver, casar, trabalhar, que vai trabalhar no hospital, vai trabalhar num hotel, no escritório, e tá bom, e não quer aparecer. Mas artista quer se expressar. A arte é a forma dele se expressar. E os atores estão inquietos, então está todo mundo, tem live, 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 todo mundo está fazendo, né? Eu estranhei no começo fazer live, eu fiquei meio assim. A primeira que eu fiz foi para Campinas lá, né? E a de Campinas eles fizeram um tipo Roda Viva comigo, chamaram um monte de gente no final, eu fiquei, fizeram Roda Viva. E agora, tipo essa pergunta aí do Claudinho Fontana. Mas sempre um professor de teatro, um diretor de teatro, também é um ator, então está fazendo teatro. Porque eu, quando dava aula, eu era metida e cheia de gestos e cheia de atitude de ator o tempo todo. E todo mundo falava: por que você não é atriz? Porque eu queria ser atriz, mas eu acabei indo para outro lado. Eu comecei a pesquisar e gostei. Mas não é teatro do jeito que se concebeu, mas não deixa de ser uma interpretação, né, Claudinho? Tá certo? Ele tá aí, ele não tá, né? Me diz uma coisa, a gente ainda tem. Tem um comentário aqui do Dago. E o Ru, revisitando, foi transformador para todo mundo. Que ótimo, que Foi. maravilha. Que maravilha. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo.
é a pergunta final, que nós estamos chegando no fim já, infelizmente, porque eu Que queria pena, ficar. né? Passa muito rápido, né? Que bom, sinal que foi bom, né? A gente adora falar do trabalho da gente, né? Porque a gente ama. O E Dago falou, Neide, fala do texto do perito. é verdade, tem que falar do texto do perito. Então, é assim, o perito era o meu marido que morreu em 2002. Então, a morte dele foi uma das grandes mudanças da minha vida, porque eu morava em Santos e tinha filho, cachorros e gato e casa grande e tudo. E talvez por isso eu tenha entrado pela pesquisa, não tenha ido direto para São Paulo. Mas o perito escrevia muito bem. O próprio Sofredini falava que não sabia fazer cenas populares tão bem quanto o perito. Eu estruturava, a dupla funcionava assim, eu estruturava e ele fazia os diálogos. Então, ele escreveu vários espetáculos, vários textos que a gente montou. Um deles foi a Milda Alegre, o outro foi o Revistando Teatro de Revista. Mas o Revistando era sensacional. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, teve uma noite que a Funarte organizou e chamou Vedete, chamou Walter Pinto, que estava vivo, chamou vários, e Rogéria, Iris Bruce, todo mundo foi, do Teatro de Revista. Estavam vivos ainda, nós estamos em 89. E foi tudo filmado na VHS. E aí eles falaram para mim assim, como é que vocês conseguiram e a gente no Rio de Janeiro, a gente não consegue resgatar a revista? Falei, não, é porque eu peguei a estrutura do teatro de revista do Arthur Azevedo e fiz uma coisa mais ingênua. Ingênua não quer dizer bobinho. Ingênuo é sem aquele apelo sensual da vedete gostosa que eu já achava brega. Você fez algo mais despretensioso, né? Mas tinha muita malícia, tinha muita maldade, tinha muita diversão, mas não tinha a gostosíssima. A nossa gostosa era engraçada, né? E, independente disso, também a gente não tinha o dinheiro para imitar o luxo do Walter Pinto. Então, a gente fez uma coisa mais pobre. E o fato de fazer mais pobre deu certo também, porque virou uma crítica. Então, ficou... E os atores eram ótimos. Também a gente ensaiou demais. Aquilo foi uma escola para todo mundo. A gente ensaiou durante 9 meses e as pessoas, às vezes, iam lá no ensaio e não entendiam que a gente estava ensaiando uma revista, porque tinha dia que estava todo mundo de preto com máscara preta, porque eu fazia uns exercícios de máscara para triangular, então todo mundo tinha que ficar de frente para o espelho de preto com máscara preta, não podia ter nenhuma cor, né? E era a revista que a gente estava ensaiando. Então eles deram duro danado, mas compensou demais. Todo mundo fez alguma coisa depois a respeito, assim, com relação ao teatro, né? Maravilha. Neide, tem muita gente no nosso país ainda que nunca foi ao teatro. Se um homem ou uma mulher que nunca foram ao teatro perguntasse para você, Neide Veneziano, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Porque ele precisa saber o que é emoção diante de um espetáculo teatral. Porque o espetáculo teatral não é circo, mas o fato de ser ao vivo, você nunca vai ter 2 espetáculos exatamente iguais. Então, você sente a respiração do ator, o tempo do teatro não é o tempo do cinema, porque não tem corte. O teatro é o ator fazendo a personagem, vivendo a personagem na tua frente, ele está compactuando de um modo muito mais íntimo, muito mais próximo, não tem a barreira da tela, não tem... assim, o teatro não existe sem você, espectador. Então, tem que falar para ele que ele precisa ir, porque o teatro não existe sem ele também. Minha querida Ah, Neide, eu muito amei você. obrigado. Eu vou aí em Ribeirão para a gente conversar, tá? Se Deus quiser, muito logo, a gente vai fazer um intercâmbio. Você vem para cá, eu vou para aí, você vem para cá, eu vou para aí. Minha casa está à Combinadíssimo. disposição, tá bom? Combinadíssimo. Amei fazer. Muito obrigada mesmo. Eu que amei namorar sua biografia. Gente, olha, convidar a todos, porque agora eu vou bater um papo com a Tuna do EC. Pois é, Então a agora é gente a vai Tuna. dar A Tuna continuidade, está de aí. certa forma, a esse papo. E eu vou ficar para ver a Tuna. Obrigado, Neide. Um beijo Eu que enorme. Até agradeço. logo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Tchau.
sem pandemia. Amém!